última coletiva você tinha citado que você pensa o jogo para quando você sai perdendo, quando você tem jogadores expulsos, e hoje você teve um jogador expulso. Queria te perguntar o que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno, e se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa, quando você jogava, de tirar um homem de profundidade, botar um zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Pode continuar. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes, com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto. Se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos, desde que ele voltou de lesão. Michael, jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele, e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma, e era uma troca certa hoje. O Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Você já até falou do Arrascaeta, ainda falando do jogador, eu queria saber o que você pensou para o posicionamento dele hoje, porque até mesmo quando o Flamengo ainda tinha 11 em campo, ele parecia jogar um pouco mais ao lado do Gabigol, e não tanto como um jogador mais centralizado. E aí, quando o Flamengo ficou com a menos, aí que ele virou mesmo um falso 9, eu queria saber o que você pensou para esse posicionamento dele, se isso foi treinado. Não, o posicionamento não estava correto nesse momento, era uma coisa que eu estava tentando corrigir, né, dele e do Gerson, e não estavam bem posicionados do jeito que eu queria, e o posicionamento dele era um pouco mais perto do Bruno, mas ele tem a tendência, né, de ficar mais alto, mas eu acredito que tenha sido pelo número de erros que a gente teve com a bola, no começo do jogo, de domínios, de um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé, demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais e perdendo esse posicionamento dele depois quando a gente tinha a bola, mas era uma coisa que eu estava tentando corrigir o tempo todo, gritando para ele poder corrigir esse posicionamento. Boa tarde, professor. Boa noite a todos. Professor, o Flamengo é o clube que mais chegou a finais de Copa do Brasil. Eu queria saber qual que é esse segredo, qual que é o emocional para jogar mais uma final. 10 finais. Eu e o Diego Ripa, a gente sempre comentava, né, que o pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer estar na final. São muitos times que jogam. Todos eles querem estar disputando. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? É difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, né? Tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada, o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais.
São jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Felipe Luiz, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu gostaria de perguntar para você se o Bruno Henrique falou alguma coisa na expulsão, o que ele falou, como estava o sentimento dele naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão e todos sentíamos que não foi de propósito, foi um lance casual. E o sentimento dele, não é um jogador violento, deveria estar ali com bastante pesar. Você poderia expressar o que ele te falou, coisa do tipo? Por favor. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos, ele sente muito quando o juiz erra também, né, ele é muito emocional, ele bota para fora demais, e é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo, nem tudo foi justo. Vai. Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque de bola na mão do Garro, né? E aí o Daronco, ele foi e falou que o Gerson estava voltando de um impedimento. Queria saber qual foi a tua análise ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi, a sua análise você teve. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses, e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas, só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, e já sentia como jogador e como treinador, é que ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR é... Como é que falam? Intercepta o menos possível o jogo, né? Intervém o menos possível. Isso, intervenção mínima. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Tá bom? Muito obrigado.